Se você está nessa situação de você ter um estoque de ações porque você cobrou e ninguém deu a mínima para você, você precisa ficar implorando para os gestores responderem sua ação, só que você fica numa situação de você não consegue ter patrocínio, ao mesmo tempo você não tira da base. Porque você tem receio de alguém se questionar futuramente e falar por que fulano de tal tirou essa ação da base. Então você fica aí preso, praticamente refém de uma base de dados de ações que ninguém vai dar a mínima, que ninguém vai estar patrocinando e você fica com esse receio. Tá legal? Temos formas de conseguir sair deste cenário que eu vou explorar mais adiante. Mas um ponto muito importante aqui é você precisar revisitar como está a sua cultura da empresa, como é que está a cultura de riscos da empresa. Fala turma, tudo bem? Hoje eu vou explorar um assunto de fundamental importância para que todos os problemas que forem encontrados sejam de fato endereçados e acompanhados. O que significa isso? Que todos os problemas que foram levantados pelas áreas de riscos ou os próprios gestores levantaram a mão dizendo que tinha algum problema, depois do debate a respeito da exposição, do problema em si e que foram declaradas algumas ações, que exista de fato acompanhamento e execução dessas ações. A preocupação maior, pessoal, é evitar que exista aquela sensação de preocupação momentânea. O que significa isso? O problema acontece, todo mundo trabalha, analisa, etc., resolve momentaneamente o problema e depois ele desaparece. É meio que depois de um tempo o problema pode surgir e todo mundo fica pego de surpresa de novo e ter aquela sensação, esse assunto não tinha sido resolvido? Isso acontece muito mais do que a gente gostaria. Eu sou o Thiago Lablio e hoje a gente vai explorar dicas e sugestões sobre como gerenciar planos de ação. Tá legal? Esse processo ele faz muito parte da etapa de resposta a risco. Tá legal? Então, para você que perdeu o resumão, o embasamento, a introdução sobre esse tema, recomendo que visite o canal para acompanhar o conteúdo completo a respeito desse tema, tá bom? Então vamos lá, pessoal. É muito comum encontrarmos algumas empresas que possuem uma dificuldade enorme em acompanhar todas as ações e compromissos que foram firmadas para a correção de algum problema, seja para a construção de um controle, adequação de um processo, implementação de um novo tipo de solução tecnológica e por aí vai. Tá legal? Por que isso acontece? Porque ele acaba concorrendo com as atividades do dia a dia. E se você não tem um processo que você primeiro formalize de forma adequada, acompanhe de forma bem estruturada, o gestor vai começando a deixar ele de lado, principalmente quando ele determina que a solução de determinada ação, ou seja, a execução, a concretização, a entrega daquela ação, for num período muito longo, tá legal? Por, então, o que acontece? É como se o problema existisse somente até a apresentação das ações. Ou seja, aconteceu um problema, um risco, se foi materializado, uma perda, algum incidente aconteceu, todo mundo fica surpreso ou não, pode ser que esteja de fato até mapeado. Aconteceu o problema, todo mundo debate, tenta encontrar soluções de mitigação, soluções de contorno, até eventualmente até uma contingência, resolve o problema e depois tem aquele debate. Pô, legal, vamos fazer uma lições aprendidas aqui para a gente avaliar o que a gente pode agir, solucionar ou corrigir para que isso não aconteça de novo. Aí é feito todo um debate e depois que esse debate é concluído, algumas ações são agendadas, são declaradas. E meio que depois que isso tudo é feito, depois de toda essa formalização acontecer, o problema desaparece. É como se ele de fato desaparecesse. Alguns gestores consideram que esse assunto já resolveu, realmente a gente precisa investir tempo com isso, porque eu estou atolado de coisas aqui. Então, ele acaba sendo deixado de lado. Então, é muito ruim, na verdade a exposição de risco pode ser até maior se eventualmente você cria essa zona de conforto ou a falsa sensação de que o problema foi resolvido, de que a resposta foi declarada, mesmo tendo um processo com comitê, com fluxo e por aí vai. Qual que é a falha aqui? A falha está ligada à forma de formalização e sobretudo de acompanhamento, tá legal? Então o fluxo de formalização, pessoal, para esse cenário que gera realmente muitos problemas, normalmente está aonde? Reside em e-mails, em ferramentas de comunicação instantânea, o Teams é um exemplo da Microsoft que é utilizado, ou até mesmo no WhatsApp, pessoal. Muitas empresas utilizam o WhatsApp. E eu acho que é uma ferramenta incrível de comunicação, mas tem muitos problemas inerentes a essa ferramenta.
Seja para você declarar e formalizar negócio, seja para você formalizar ações de resposta a risco, ou seja, é uma ferramenta que depois fica difícil você comprovar que algo está formalizado adequadamente, que as pessoas estão comprometidas e cientes das ações que precisam ser feitas. Isso dificulta ainda mais o acompanhamento e confunde, e muitos gestores podem confundir a informalidade com falta de responsabilidade. Parece forte isso que eu estou colocando, mas é isso que acontece. Muitos gestores, por acreditar que você tratou o assunto por WhatsApp, ou num café, etc., aquele assunto foi meio que vai ser tratado na camaradagem. Tá legal? E ele vai realmente colocar isso de lado frente às prioridades que ele tem do dia a dia. Tá legal? Ele pode até voltar a priorizar isso quando? Quando o problema voltar a acontecer. Tá legal? E é isso que a gente tem que combater. Tá bom? De todas as experiências que eu tive, esse fluxo obteve prioridade e grandes resultados à medida que padrões foram adotados e aplicados, seja no processo de declaração da ação, acompanhamento, prestação de contas. E essa prestação de contas tendo um formato específico também para os gestores formalizarem que a ação foi feita ou não, e depois, evidentemente, o reporte, que isso tem que acontecer para a companhia como um todo, seja para a diretoria, seja para o gestor mais sênior da área e principalmente para aquele gestor que está no dia a dia executando as atividades. Porque é também compreensível que nos dias de hoje muitas empresas estão fazendo mais com menos. Isso na verdade uma cultura insustentável, e isso com o tempo muitas empresas estão tendo dores com isso. Quando tem aquele gestor que faz muita coisa, ele realmente não tem tempo para respirar, ele está comprometido e não tem intenção de deixar de lado uma ação, mas ele no dia a dia, todo dia ele está apagando incêndio. E lá na frente, um novo incêndio vai ser o quê? Essa ação que está sendo vencida. Tá legal? Então a gente tem que ajudar eles, principalmente com esse processo de acompanhamento. Eventualmente, quando for vencer, se precisa prorrogar o prazo, precisa ter um fluxo adequado para prorrogação de prazo. A gente vai colocar alguns cenários aqui que vocês vão entender os problemas inerentes a esse fluxo e, principalmente, e por último, o processo de prorrogação, de assunção de risco, de assunção de risco, que a gente também vai explorar daqui para frente, tá legal? Vamos nessa. Mesmo que a sua empresa não tenha ferramentas de gestão integrada de riscos, as famosas plataformas de GRC, mesmo que a sua empresa não tenha diversas áreas que façam diversas avaliações, riscos, controles internos, compliance, auditoria interna, mesmo que seu processo seja inicial, manual, não importa. Independente de como você execute esse processo, desde o princípio até o mais avançado, no fim do dia, a gente busca, primeiro, não encontrar problemas, e caso encontre problemas, você vai ter a necessidade de ter ações. É esse o fluxo, que nem a gente passou pelo framework de gestão de riscos. Você identifica, você avalia, analisa e determina uma resposta, para depois você acompanhar. Tá legal? Via camada de reporte. Então, sempre vai ter a necessidade de você acompanhar, declarar ações e acompanhar essas ações. Isso é inerente ao processo de gestão de riscos. Isso é tão comum e convergente para todas as empresas que eu já passei. Algumas tinham convergência, evidentemente, no formato de execução, mas evidentemente que tinham particularidades, mas todos tinham essa etapa de acompanhamento, o que a gente chama de follow-up. O que é follow-up? É você fazer o acompanhamento, você fazer as cobranças, apoiar quando necessário, para que a relação seja de fato executada, porque todos, no início, concordaram que aquela ação era necessária para que o risco não acontecesse novamente ou tivesse uma probabilidade muito pequena de acontecer de novo. Isso é tão premente que muitas soluções tecnológicas estão nascendo hoje focadas somente na orquestração e acompanhamento de ações. Todo o processo de avaliação de riscos e identificação de riscos não é nem foco, eles estão focando de fato só nesse processo de acompanhamento de ações, porque sabe que independente da maturidade da empresa, é preciso ter acompanhamento de ações. E isso gera uma vantagem competitiva enorme, porque são ferramentas normalmente mais baratas e mais flexíveis do ponto de vista a ter uma adaptação com Slack, com Kanban, com todas essas ferramentas já que estão sendo adotadas em larga escala pelas empresas no sentido de a gestão de atividades do dia a dia. Tá legal? E quando esse processo fica bem executado, quando ele é bem executado na verdade, fica claro e evidente
quais são os gestores que administram mal o seu tempo e recursos e quais são os bons gestores que estão engajados e conseguem, de fato, dar prioridade de maneira equilibrada, sustentável e protegem os processos, os valores da empresa. Tá legal? Para exemplificar, eu trouxe aqui 3 exemplos que eu vou mostrar para vocês como esse processo e talvez você se enxergue em algum desses cenários, tá ligado? O primeiro deles é quando eu assumi a gestão de uma área de controles internos e na primeira semana que eu comecei a fazer o reconhecimento do processo, de como que a área trabalhava, de quais eram as principais preocupações que estavam na pauta da área, uma das perguntas que eu fiz é, tá legal, e qual que é o estoque, qual é o backlog das ações que a gente tem aqui, que a gente precisa cobrar os gestores, que a gente está fazendo o famoso follow-up. Aí eu recebi a seguinte notícia, eu falei, olha, Thiago, a gente tem 1000 planos de ação no nosso estoque. Isso mesmo, 1000. Eu tomei um susto logo de cara e me questionei, bom, ou a gente tem 3 opções aqui, ou o ambiente é extremamente bagunçado e a gente tem sorte de que as coisas estejam funcionando, o que eu acho que era o menos provável, ou a gente tem muitos processos de melhoria sendo declarados que não são tão relevantes, mas são processos de melhoria, mas se fosse isso também uma verdade, a primeira opção seria verdadeira, ou seja, a gente está funcionando por sorte, porque se tem tanto opções de melhoria, a chance de dar problemas no cenário, no ESIS, que a gente chama no cenário atual, também é muito grande. Ou aquilo que de fato aconteceu e era o mais provável, a gente tem um estoque, um legado histórico tão grande que não faz mais nem sentido fazer cobrança sobre aquilo. E de fato era esse o caso. A gente tinha, no ano que eu assumi, a gente tinha ações que foram declaradas 3, 4 anos atrás daquele momento que eu tinha assumido a área. Primeira coisa que eu falei, olha, essas pessoas, primeiro, boa parte dessas pessoas talvez nem na empresa estejam, essas ações literalmente caducaram, ou seja, aquilo que foi comprometido talvez a pessoa nem lembre ou certamente não fez. Por quê? Porque ninguém cobrou ele, provavelmente ele foi envolvido em outros projetos, outras demandas, as metas dele não tinham nenhum tipo de correlação ao atendimento desses problemas. O problema em si, de fato, ou tem uma chance muito pequena de acontecer ou essa exposição nem existe mais, caso o processo, o produto tenha completamente mudado ou deixado de ser operado. Tá legal? Então, aqui a gente vê um exemplo de que não basta você ter um repositório de ações se você não sabe fazer a cobrança, se você não tem força para fazer essa cobrança, porque você vai ter um estoque enorme e esse estoque não vai servir para nada. O que a gente fez? A gente então jogou fora, literalmente, todo o legado, a gente preservou as ações dos últimos 2 anos e utilizou isso para fazer uma reavaliação de riscos com os gestores responsáveis. E a gente conseguiu fazer essa avaliação, identificamos uma série de ações que não foram executadas porque o processo mudou, algo assim, e seguimos em frente. Então, pessoal, se você está nessa situação de você ter um estoque de ações porque você cobrou e ninguém deu a mínima para você, você precisa ficar implorando para os gestores responderem sua ação, e só que você fica numa situação de você não consegue ter patrocínio, ao mesmo tempo você não tira da base, porque você tem receio de alguém se questionar futuramente e falar por que fulano digital tirou essa ação da base. Então você fica aí preso, praticamente refém de uma base de dados de ações que ninguém vai dar a mínima, que ninguém vai estar patrocinando e você fica com esse receio, tá legal? Temos formas de conseguir sair deste cenário que eu vou explorar mais adiante, mas um ponto muito importante aqui é você precisar revisitar como está a sua cultura da empresa, como é que está a cultura de riscos da empresa, que é também um outro tema que a gente já explorou e eu recomendo que você dê uma olhada nesse vídeo, tá legal? Então esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo diz respeito à prorrogação de prazo. É uma etapa extremamente importante à medida que você padronizar essa etapa, tá legal? Porque a maioria a maioria não, vai uma grande parcela, mas não é a maioria, porque os tempos vêm mudando, algumas ações inclusive nem são muito aceitas, não se encaixam mais, tá legal? O que eu quero dizer com isso? Antigamente, os gestores, eles, recebemos uma auditoria, temos esses apontamentos, recebemos uma avaliação de riscos, controles internos e por aí vai.
para todos esses problemas, declara qualquer ação aí e coloca para o final do ano. É muito comum que a gente tenha uma concentração elevadíssima de ações vencendo, né? A gente fala qual que é a data de vencimento desse plano de ação, que é quando você vai implementar ou entregar que aquela ação foi concluída, seja a construção de um processo ou controle. Sempre é 31/12 de cada ano. Se você está vendo esse vídeo, pode fazer uma consolidação, que você vai ver que dezembro, em especial dia 31/12, tem uma concentração mais elevada da sua base. Eu aposto com você. Por quê? Porque isso é um vício histórico ainda. Porque as pessoas normalmente quando declaram uma ação, principalmente aquela que está sendo feita em janeiro, fevereiro daquele ano, a pessoa não sabe ainda se um projeto vai ser aprovado, ela não sabe ainda como ela vai fazer aquela ação e ela precisava reportar uma ação. Então ela responde lá que, olha, a gente vai corrigir o sistema e a gente vai corrigir até o final do ano. Para quem aceita esse tipo de plano de ação, meio que se amarra uma superficialidade extrema na correção e endereçamento daquele risco. Porque a administração vai se sentir confortável. Olha, tinha um risco, foi avaliado, foi debatido e a ação de resposta e o plano de ação está declarado. Só que a qualidade do plano de ação é péssima. Sobretudo com um plano um prazo de execução extremamente longo. Ou seja, a empresa vai ficar então um ano inteiro exposto, porque aquele plano de ação foi declarado somente para o final do ano e tudo bem, o gestor seguiu o fluxo e as regras da governança. Tá legal? Então, quando não é dia 31/12, é 30/6, né? As pessoas dividem por semestre essas concentrações. Aí chega no meio do ano, não faz, prorroga para o final do ano. E vai prorrogando à medida que vai embarrigando, que a gente costuma dizer, à medida que os prazos vão vencendo. É por isso que esse processo de prorrogação de prazo é super importante. Por quê? Porque isso é meio que um processo de ensino, propriamente dito. Aqueles gestores que têm o costume de declarar qualquer ação, e isso a gente vem presenciando, que vem diminuindo. Gestores já têm uma preocupação de declarar uma ação de curto prazo para mitigação compensatória e depois uma ação mais concreta a longo prazo, médio, longo prazo. Mas ele já deu uma resposta a curto prazo, mesmo que temporária, compensatória. Tá legal? E cabe você da área de riscos, controles, enfim, quem está avaliando esse plano de ação, fazer esse tipo de análise, esse tipo de crítica. Olha, não dá para esperar até o final do ano. Você pode até declarar essa ação mais concreta até o final do ano, mas no meio do caminho a gente precisa de uma ação compensatória. Por quê? Porque o risco é elevado, a gente já perdeu tanto, não dá para esperar até o final do ano e a gente perder mais até lá. Tá legal? Então, qual é o grande ponto aqui e das empresas que eu vi funcionar quando implementaram o processo estruturado? Precisa prorrogar? Legal, me dá uma justificativa, me dá um compensatório que eu vou avaliar se eu aceito isso ou não. À medida que você faz esse tipo de... você combina o jogo e à medida que você começa a fazer esse nível de exigência, peraí, a minha justificativa vai ter que ser mais elaborada e mais embasada do que o próprio plano de ação, porque eu tenho que justificar o porquê que o orçamento não foi feito, porquê que a ação que parecia ser simples não foi feita. Por isso que eu digo que começa a ficar evidente aqueles gestores que administram mal os recursos que têm. Tá legal? Então é importante que esse processo comece a ser implementado, vocês coloquem regras, você pode prorrogar até 2 vezes. Na terceira vez, a gente vai ter que levar para o comitê de riscos. Por quê? Porque você está embarrigando. Então, a gente está vendo que a dificuldade de execução está grande. A exposição do risco é a mesma? Pô, então, está claro que você não vai fazer. Vamos para um debate de assumir riscos? Vamos levar para o comitê para eles decidirem? Não tenho dúvida, pessoal. Os gestores começam a se incomodar porque a exposição dói, né? Todo mundo gosta de ter exposição positiva. A negativa ninguém gosta. Só que muitos gestores não se esquecem que a exposição negativa é contínua para a empresa caso eles não façam o seu próprio papel e a sua própria responsabilidade. Tá legal? E à medida que você cria esse processo de prorrogação de prazo mais estruturado, com justificativas, com datas, limites de prorrogação a depender da exposição do risco, você vai criando um hábito. E aí os relatórios vão começar a dizer quem que prorroga mais, qual que é a área, qual que é o gestor, qual é o tipo de risco, etc. Com o tempo, esse hábito de prorrogação quase que automático, que alguns gestores têm como hábito, deixam de existir.
e você começa a ter ações um pouquinho mais calibradas, um pouquinho mais assertivas e para de ter essas concentrações de meio e final de ano, tá? Vai acontecer no contexto de vocês, acredito muito, porque em todos no que eu passei aconteceram. Tá legal? Evidentemente que o papel do gestor de riscos, da auditoria, de controles externos, tem um papel fundamental em fomentar esse tipo de cobrança. Porque mesmo que você tenha esse fluxo e você ainda ter um controle muito na camaradagem, muito no conflito de interesse propriamente dito, nada vai funcionar. Nenhum processo, pessoal, ou governança vai funcionar se não houver engajamento e responsabilidade clara dos envolvidos. Tá legal? O terceiro exemplo, pessoal, é sobre a assunção de risco. É muito comum que algumas ações que a gente precisa corrigir esse problema. Pô, legal. Não dá para a gente viver com um processo manual. A gente precisa ter um sistema. E aí, quando você vai avaliar o custo de implementação, a aquisição de sistema, etc., é tão elevado que a empresa não consegue arcar com aquilo naquele momento. Ou o próprio investimento para controlar, às vezes é até mais caro que a própria exposição do risco. Isso pode acontecer, tá? E aí o que a empresa pode decidir? Então vamos assumir o risco. A gente identificou, reconhece o risco, avaliamos o risco, avaliamos qual é a resposta que a gente ia dar para ele, é inviável e a gente está assumindo o risco. Então a empresa com consciência está dizendo, olha, não vou fazer nada a respeito disso e convivo bem com essa exposição caso ela aconteça. Tá legal? Legal. À medida que você faz esse tipo de procedimento que é natural, se você não acompanha, se você não tem um processo de follow-up a revisitar essa assunção de risco, esse problema vai ser esquecido. A administração pode mudar, os gestores podem mudar e esse problema voltar a acontecer, todo mundo pode se questionar, opa, por que ninguém viu isso? Aí fica um investimento de tempo enorme tentando se justificar, não, porque no passado esse problema já foi levantado, só que a empresa decidiu, como se houvesse algum culpado. Não existem culpados, pessoal, existe um consenso. Né? Então é papel da área do gestor de riscos, auditoria. E quando eu coloco o gestor de riscos, pessoal, a depender do tamanho da empresa, ele cuida de tudo, tá? Controles internos, riscos, auditoria e por aí vai. Tá legal? É papel dele fazer esse acompanhamento. Ele tem um backlog daquilo que foi assumido. A depender da exposição de riscos, eu revisito esse assunto a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 2 anos, mas fica lá no backlog como um risco assumido. Pode ser que esse risco deixou de existir porque o produto parou de ser negociado, o terceiro foi substituído, o processo mudou completamente, tudo bem. Mas ele deixa de existir ou é substituído por um outro tipo de risco que talvez seja até controlado. Um risco que a gente assumiu no passado porque o produto o terceiro tinha uma dificuldade enorme. Trocamos o terceiro e esse terceiro tem os controles. Opa, legal, o risco deixou de ser assumido, ele talvez persista, ele existe ainda, só que está bem controlado. Percebe que esse acompanhamento de entrada e saída do backlog de assunção de riscos assumidos é muito importante, porque você não perde, não tira do radar aquilo que eventualmente pode ser relevante para o seu negócio. E você pode criar critérios de revisitar esses problemas a depender da exposição. A cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 2 anos e por aí vai. Tá legal? Então, à medida que você implementa, e todas as vezes que eu vi esse processo ser implementado, a gente corta um mal que eu vejo, que são gestores que acreditam que têm a responsabilidade e o papel de assumir riscos. Às vezes não. Eu já vi muitos gestores, coordenadores, supervisores falar, eu sei, reconheço o risco, a gente vai fazer assim mesmo, a gente está assumindo. Ele se apropriou do que significa assunção de risco, arbitrariamente está dizendo que está assumido, aí dá um problema, ele vai ser o último a reconhecer que foi responsabilidade dele ter assumido. Normalmente essa culpa cai sobre as áreas de risco de como é que você aceitou um supervisor ter esse tipo de comportamento. Então não caiam nessa armadilha. E todas as vezes que eu vi um processo de assunção de risco ser estruturado e a depender da exposição de risco, precisar vir com justificativa, defesa desse ponto junto da diretoria, normalmente a assunção de risco se torna, é presente ainda? É somente para os casos mais excepcionais, na qual realmente nenhum tipo de ação é viável de ser implementada. Tá? Normalmente os gestores realmente fazem debates exaustivos para tentar dar uma resposta mais adequada e se for assumir é uma assunção de risco de uma parte da exposição e não dela toda. Tá legal? Então esses são os 3 exemplos
que eu trouxe aqui para vocês para explicar o quão relevante e até complexo pode ser esse processo de acompanhamento de ações. Por quê? Porque ele vai garantir que aqueles riscos tenham de fato o endereçamento correto, tá legal? Então, para você que viu esses cenários, para você que se enxergou nesses cenários, ou para você que ainda insiste em acreditar que o seu modelo vencedor é baseado na confiança, que o seu modelo vencedor, eu já escutei isso de alguns gestores, nosso modelo vencedor aqui é baseado em e-mail. Pô, legal. O seu modelo vencedor é baseado em você implorar para os gestores fazer a prestação de contas. Desculpa, você não é um bom gestor de riscos. Você não está ajudando os gestores da primeira linha de defesa a trabalharem melhor, né? E você está ali só como um grande cobrador. É isso que você se tornou. Então toma cuidado com isso. Tome também cuidado com aquela situação. Eu não quero expor o gestor X porque ele é um grande parceiro meu. Cuidado, você pode estar se prejudicando a não manter o seu nível de independência e eventualmente se um problema acontecer, você pode ser responsabilizado. Ou você que pensa, isso é muito complicado, a gente não está maduro. Gestores, cuidado. E você, acionista que está vendo esse vídeo, pode cobrar. Porque eu já vi empresas grandes, gestores de compliance, em especial nessa ocasião, que a gente abordou ele durante 2 anos diferentes, para tentar ver como é que a gente poderia ajudar eu do lado da consultoria. E a gestora me falou, não, a gente não está maduro ainda. Eu falei, poxa, vai estar maduro quando? Já faz 2 anos que você ainda está dando os primeiros baby steps. Então, cuidado, esse auto-engano de sucatear o próprio processo porque está numa zona de conforto é extremamente prejudicial para a empresa. Ainda mais agora nesse mundo completamente veloz, distribuído que estamos. Não dá mais para o gestor aceitar e não estamos maduros. Legal, você pode até começar agora, mas quando você vai estar maduro, você precisa buscar essa evolução. Porque o negócio evolui. Se o negócio não evoluir, ele vai deixar de existir. Então você que não está maduro ainda, cuidado. Você é totalmente dispensável. Porque se o processo que você está executando há anos não é maduro, ele é irrelevante, pode chegar a ser irrelevante, então tome cuidado com isso. E por fim, se você perceber que porque a cultura da empresa, alguns gestores podem falar, isso é desnecessário ficar fazendo esse acompanhamento, porque a nossa cultura é de agir e pensar como dono. Eu já trabalhei em muitas empresas de dono que quebraram. Por quê? Porque às vezes o conflito de interesse, uma má decisão, pode colocar em risco a continuidade da empresa. É papel da área de riscos zelar não só pelo valor do acionista, mas de todos os stakeholders. O que é stakeholder? Todo stakeholder é todos os envolvidos, colaboradores, fornecedores, sociedade, o próprio acionista. É papel da área de riscos conseguir proteger esse valor. Tá legal? Então tome cuidado para não se enganarem nesses auto-questionamentos, ou se vocês ouvirem esses questionamentos, porque, de fato, se você estiver nesse viés, o seu processo pode se tornar irrelevante. Eu já vi empresas, inclusive, que acabaram com algumas áreas de controle porque estavam nessa pegada. Ou seja, o trabalho não agregava valor, era praticamente inútil, chegava os problemas, ninguém acompanhava, então a empresa falou, já que a gente não tem acompanhamento, já que a gente não tem uma área de riscos presente, então a gente não precisa dela. O resultado de ter uma área que atua de maneira conflituosa e para uma empresa que não tem área, é talvez igual. Tomem cuidado com isso. E os cuidados continuam, né? Então, cuidado para exagerar no espírito de boa vizinhança. A área de riscos, infelizmente, é uma área que está ali para proteger e orientar e às vezes até controlar a forma como alguns gestores atuam ou têm uma forma de pensar. Então tome cuidado com o exagero do espírito de boa vizinhança para você não perder a sua independência, tá legal? Busque formalizações mais estruturadas. Por quê? Porque eu já vi acontecer de gestores que no café dizem, sabe aquele problema? Eu queria prorrogar. Aí o cara fala, não, tudo bem. Aí esse tudo bem não é atualizado na base. Aí vai para um report na diretoria. Aí aquele gestor que alinhou com você a prorrogação de prazo informal tem lá, vencido. Aí ele foi exposto. Aí você cria um atrito desnecessário. Então, combina o jogo. Fala, você quer prorrogar? Não tem problema. O fluxo é esse, a política é essa. Se você tiver com dúvida, eu te ajudo.
Porque aquele gestor que tenta prorrogar na véspera da apresentação, do vencimento e por aí vai, das duas uma, ou ele realmente está com falta de tempo e precisa de apoio, que alguém ajude ele com antecedência, olha, você vai implementar, vai conseguir atender a data, você não quer pensar numa prorrogação, ou esse gestor que está com dificuldades realmente por estar fazendo mais com menos, ou aquele gestor, como eu falei, que negligencia a sua própria responsabilidade. Tá legal? Então tome cuidado para você não fomentar esse segundo exemplo que eu acabei de dar. Não aceite as formalizações no café, no celular ou qualquer outro e-mail informal. Realmente busque seguir o caminho mais estruturado, com base na política que você vai estruturar, e eu vou dar todos os passos aqui de como vocês construírem esse processo. Cuidado com os prazos longos, tá? E grande concentração, tá legal? Seja em datas ou em pessoas. Eu já vi também muitos gestores que gostam de ser o ponto focal, mas não agem como ponto focal. E o que isso quer dizer? Ou seja, ele quer a todos os planos da minha área, todas as ações da minha área, coloca eu como responsável. Ele gosta de ter essa concentração. Só que ele não, de fato, não delega as ações. Normalmente é o cara que prorroga, normalmente é o cara que está tudo vencido. Ou seja, tome cuidado. Provoque o debate dizendo não faz sentido você estar com essa concentração primeiro. Você não é você que vai entregar literalmente. Você pode até estar envolvido, mas não é comprometido. Então a gente pode te manter informado, mas quem vai responder é o pessoal do seu time, para que a gente elimine possíveis justificativas. Legal? Desculpas pela ineficiência na execução de ações. Porque todo esse processo, de novo, e reforço, não é porque a área de riscos ela quer cobrar, porque ela é dura, porque ela é exigente, nada disso. Ela só está preocupada com a exposição de riscos, porque ela tem que evitar que surpresas aconteçam. Se um risco começa a ter frequência e ninguém fez nada, alguém pode se questionar: porra, por que ninguém fez nada até hoje, mesmo depois de tantos exemplos? Aí alguém pode falar: não, mas é porque eu estou cobrando. Não muda o fato de estar acontecendo direto o problema. Então busque realmente uma estruturação e patrocínio do board, tá legal? Então esses são os cuidados que eu recomendo que você tenha para estruturar e não se contaminar com os maus gestores que ainda existem, tá certo? Eu já passei por muitas empresas e ainda existem, que levam o dia a dia baseado em perseguições, baseado em conflitos. Então fique distante desse tipo de pessoa e busque evidentemente patrocínio do board da companhia, que certamente estão interessados em sustentar o business, em fomentar o crescimento do negócio. Tá legal? Muito bem. E para estruturar, então, qual é a minha recomendação para estruturar um bom processo de gestão de planos de ação? Primeiro, pense num workflow, em steps realmente que você quer que essa ação, desde a declaração até a conclusão dela, quais são os steps que ela vai ter. Você vai ter um processo de declaração, revisão, aí depois tem o processo de implementação, depois que implementa você valida aquilo e baixa o plano de ação. No meio do caminho você pode ter um processo de solicitação de prorrogação, aprovações, tome cuidado para não ter 500 mil aprovações para você não tornar muito burocrático o processo, e assunção de risco. Tem um processo, uma etapa de assunção de risco, tem a solicitação e depois o risco está assumido. Ele não está baixado, ele está assumido. Para depois ele pode eventualmente voltar à execução de uma outra ação e por aí vai. Tá legal? Estabeleça então esse workflow. Isso é muito importante, desde a declaração, acompanhamento, prorrogação e assunção de risco. Segundo step, logo depois deste, estabeleça as regras para você prorrogar prazo. Qual é a quantidade previamente estabelecida? A partir de uma quantidade X, isso vai ser reportado para o board da companhia. Tempo limite de prorrogação, justificativas, sobretudo, e eventualmente até compensatórios, como sendo premissas para a prorrogação de prazo. Tá legal? Então estabeleça regras para isso. Estabeleça também regras para assunção de risco. Quem é que pode assumir risco? A depender da exposição de riscos, isso recomendo que seja levado para algum comitê de riscos, para que o debate seja colegiado. E para quem está pedindo a assunção de risco, que venha uma baita de uma justificativa e com compensatório. Tá legal? Que por mais que ele assuma, ele tenha ali uma forma de tentar minimizar que aquele risco se materialize. Por quê? Porque a decisão vai ser de não resolver o problema até a segunda ordem. Então é interessante ter um compensatório. Tá legal?
E o debate sobre o compensatório pode chegar à conclusão que não tem condições realmente nem de ter o compensatório, mas pelo menos teve o debate. Todo mundo está ciente que foi feito um esforço para analisar esse cenário, tá legal? O outro ponto, crie um modelo de escrita para o plano de ação, para evitar o campo texto livre, que as pessoas têm uma criatividade ou falta de criatividade enorme na hora de declaração, porque qual que é o plano de ação? Vou resolver o problema, vou substituir o sistema, ou seja, é tão macro, é tão amplo, que não dá embasamento nem para depois você cobrar se o cara fez ou não, né? Então, a gente tem vários padrões 5W2H que determina quando, como, quem, onde, exatamente para você fatiar a forma de formalizar, e isso vai fazer com que depois as pessoas recebam essa orientação e vira hábito, e os planos de ação tendem a ser mais claros e diretos, bem mais assertivos, tá legal? Depois disso você coloca isso tudo dentro de uma política. O workflow esperado, as regras, seja para prorrogação, assunção de risco, a forma de escrita esperada do plano de ação, coloca tudo em política. Divulgue essa política. Você pode até fazer um material de orientação e treinamento operacional para essa formalização, tá legal? Dizer como é que vai fazer o processo de acompanhamento, quais são os reportes e por aí vai, tá? Isso é muito importante. Não adianta ser bom, pessoal, para a área de riscos. Muito pelo contrário, tem que ser bom para as áreas gestoras do dia a dia. Eu já vi muito gestor de riscos que se satisfaz de um atendimento metodológico até baseado em vícios, mas não é útil para ninguém. Ou seja, não é democrático, ou seja, não faz parte da cultura da empresa, literalmente, e não vai ajudar em nada. Normalmente são avaliações e planos de ação extremamente rasos, muitos planos de ação que não resolvem de fato o problema. Ou seja, os planos de ação são recorrentes sempre sobre o mesmo problema, tá legal? Depois disso eu recomendo que você crie templates, crie formulários. Para você que tem sistema, ótimo, melhor ainda. Então você já tem um template, você já tem um formulário para essa declaração. Para você que não tem, use as ferramentas que você tem, um Excel, um Word, cria um template para as pessoas terem uma orientação de como preencher. Quanto mais padronizado, melhor vai ser para a etapa de acompanhamento e reporte. Tá legal? Divulgue bem isso, tá legal? Compartilhe com os gestores os indicadores de acompanhamento. Eu gosto muito da concentração de vencimentos que a gente chama de aging, que é qual a concentração de vencimentos daqui para frente. A gente vai saber qual é o mês que tem maior concentração, qual a pessoa ou área que tem maior concentração, e você já pode ter hoje já a sensação de que daqui 5, 6 meses alguns planos de ação não vão ser implementados. Ah, por quê? Porque a área tem 15 planos de ação para implementar naquele mês. Ela realmente tem condições de fazer isso? Vale a provocação. Talvez para você até buscar já um equilíbrio maior na linha do tempo. Porque eu nunca vi, pode ser que aconteça? Pode, mas eu nunca vi muita concentração ser um sinal de que tudo vai ser resolvido na data tal. Normalmente tem muita prorrogação de prazo porque, como eu disse, as ações normalmente concorrem com a evolução do business do dia a dia. Tá legal? Evite personificar o processo, ou seja, treine sua equipe para que eles sigam os procedimentos. Ah, você quer prorrogar? O procedimento é tal, preenche esse formulário, manda por tal e-mail, a gente vai analisar e te responde tantos dias. Ah, manda aqui para essa pessoa, ela vai analisar. Porque o que acontece? Mesmo com o processo, as pessoas podem querer criar caminhos e atalhos. De ligar para a pessoa, olha, pô, sabe aquele formulário? Eu não estou a fim de preencher, prorroga para mim aí, vai, quebra esse galho. Cuidado. Você pode estar jogando fora toda a estrutura que você fez e criando aquele possível conflito de interesse que com o tempo vai deteriorar a sua proposta de acompanhamento e governança, tá legal? Apoie as áreas no início da operação. Apoie porque no começo, quando não tem estrutura e depois você estabelece estrutura, as pessoas tendem a achar, pô, é muito burocrático. Muito pelo contrário. Explique para ela os benefícios, expliquem para ela as facilidades que isso vai trazer de acompanhamento, que o quão vai ajudar ela. Se você só estabelecer e não ajudar, tendem a criar preconceitos e a aderência vai ser cada vez mais difícil e mais resistente. Então faça esse papel de apoio, tá legal? Deixe sempre no radar do corpo sênior as ações que estão sendo feitas, destacando aquilo que é mais preocupante, seja concentração de atrasos, exposição de risco, quantidade de prorrogações, e também destaque aquilo que é avanço, aquilo que é implementação. Venda bem isso.
saiba dizer, olha, a gente implementou tantas ações, o ambiente melhorou de fato. Se você conseguir ainda, depois da ação, ter um indicador, olha, a gente implementou esse controle, pô, a gente salvou não sei quantas horas das pessoas que elas faziam manualmente, isso custava tanto. Venda isso de uma maneira bem adequada. E não caia no erro de só dizer, olha, a gente implementou tantos planos de ação esse mês. Pô, traga valor para o negócio, para eles perceberem a importância e o valor agregado que a área de riscos ajudou a empresa a trazer. Tá legal, pessoal? Então é isso que eu queria compartilhar com você, a importância dessa gestão de planos de ação, que é um ponto super importante, só que ainda com muitos preconceitos de muitos gestores que acreditam que isso é uma cobrança desnecessária e chata, tá legal? É isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, curtam esse vídeo, me procurem para trazer cenários reais que vocês estão vivendo para a gente debater e criar aqui alternativas de contorno para cada uma dessas situações, tá legal? Foi um prazer, muito obrigado.